Olá, boa noite a todos e sejam bem-vindos ao canal Reflexões Analíticas, onde você encontrará estudos de qualidade e esclarecedores. Informamos que nos encontramos subjugados às diretrizes de Jesus e ao nosso compromisso com a verdade. Encontramos o verdadeiro cristianismo em nossa transformação pessoal. Meu nome é Carlos Rodrigues e sou estudioso dos ensinamentos de Jesus, do Consolador Prometido e da psicologia. E este canal é dedicado a todos os que buscam o conhecimento de si mesmos. E hoje estaremos estudando o Evangelho de Mateus. Que a paz de Jesus envolva os corações de todos nós. E como gostamos de fazer, sempre iniciar as nossas transmissões e estudos com uma frase para as nossas reflexões. Então vamos à frase da noite de hoje. João Batista simboliza em nossa intimidade um instante decisivo de escolha por verdades superiores. Ele representa a nossa preparação para acolher a mensagem de Jesus em sua essência pura, onde estamos ressignificando a lei antiga com a renovação dos velhos conceitos, ideias e etc. que carregamos. Vamos pensar. Muito bem, nós também gostaríamos de esclarecer que todos os estudos em nosso canal se encontram dentro dos parâmetros analíticos e psicológicos. Então, aqui nós vamos ver a religiosidade dos ensinamentos das informações, e não aquela fé cega, dogmática, aquela questão religiosa, igrejeira. Isso aqui não acolhemos. A nossa abordagem é dentro das linhas analíticas e psicológicas. E outro detalhe também bastante interessante e esclarecedor é que todos os estudos do canal Reflexões Analíticas, eles, de um modo ou outro, se vinculam uns aos outros. Eles estão interconectados, interligados. Como assim? Vocês podem nos perguntar ou se perguntar. Bem, por exemplo, quando nós tratamos um determinado tema, um determinado assunto, no estudo de hoje, por exemplo, este estudo, diversas temáticas, diversas questões que a gente aborda aqui, pode explicar um outro tema, um outro assunto, uma outra informação que já vimos ou iremos ver em outro estudo, totalmente independente, e vice-versa. Então, muitas vezes, assuntos que vimos em outros estudos, aqui vai ter seu esclarecimento, vai ter a sua expansão, vai ter uma abordagem mais ampla ou mais completa. Ou, o contrário, às vezes mais essencial, mais objetiva, mais rápida. E assim por diante. Por isso, eles se encontram interconectados. Isso é uma questão bastante interessante que vocês podem observar e podem ver aí no decorrer dos nossos estudos. E por falar em estudos, gostaríamos de apresentar para vocês também, mesmo que rapidamente, alguns estudos que já estamos efetivando e alguns que estão disponíveis aí no canal. Por exemplo, nas segundas-feiras temos desenvolvido o estudo simultâneo de duas obras, de dois livros.
o Evangelho segundo o Espiritismo e Vozes do Grande Além. E esse estudo estamos fazendo de modo alternado. Numa segunda vemos um e na outra vemos outro e assim vamos alternando. Bem, além deste, nas quartas-feiras também temos estudado o livro Sexo e Destino. E no dia de hoje estamos aí estudando o Evangelho de Mateus, fundamentados na Bíblia BKJ, ou Bíblia King James, fiel ao texto de 1611, a tradução que foi feita nesta época aí, a pedido do rei James. Agora, além desses estudos, nós já temos aí também no canal vários outros estudos disponíveis. Se vocês acessarem o app do YouTube, ou o browser, através do browser, seja o que for. Bem, dentro aqui do YouTube, se você, do Common Box de pesquisa, vocês digitarem @reflexões analíticas, desse jeito que estamos pondo aí, tudo junto, sem acento, sem nada, e digitando Enter, vocês terão este retorno aí. E aqui, este aqui é o logo do canal, e aqui está o link do canal. E já vem aqui direto também para vocês se inscreverem. Então, por favor, se inscrevam aí no canal, nos ajudando o canal a crescer e vir assim a poder divulgar, ampliar a propagação desses estudos para outras pessoas, que outros venham a conhecer e ter acesso a isso aí. Isso ajuda bastante. E nós agradecemos o apoio e o auxílio de vocês. Bem, clicando no link, como nós fizemos aí, vocês serão remetidos ou redirecionados à página inicial do canal, que é esta. Então, aqui, estamos aí com 2 estudos ao vivo aí, agora, neste momento. Nós estamos com uma transmissão no formato horizontal e no formato vertical. Então, aqueles que quiserem acompanhar pelo celular, no formato vertical, estamos aí transmitindo para facilitar aí. Ou se você gostar do formato horizontal, se você estiver acessando pela TV, pelo tablet, computador, ou por outro meio, ou se você gosta do formato horizontal, estamos aí, também disponível aí. Bem, aqui tem a divisão aqui dos vídeos que já estão aí disponíveis no canal, a seção de shorts, e aqueles videozinhos pequenos, os vídeos mais acessados, também uma parte aí, uma seção das postagens. E esses menus, essas seções que vocês estão vendo aqui rapidamente, também é encontrado aqui, ó, neste menu aqui em cima. No menu vídeos, esse que acabamos de ver agora, vocês vão ver aí todos os vídeos aí, e vocês podem ordenar aqui aqueles em alta, ou seja, aqueles que são mais vistos, ou os mais antigos. Também tem estes filtros aí que vocês podem fazer. Este aqui mesmo é o Nós e Jesus, foi o primeiro vídeo que a gente transmitiu aqui no canal. Então o canal já tem 7 anos. Tem o menu Shorts, clicando sobre eles, vocês também terão acesso aí aos Shorts. Da mesma forma, esse aqui ele vem ordenado pelos mais recentes. Você também pode ordenar em alta, ou seja, aqueles que tiveram mais visualizações em ordem decrescente, os mais antigos e assim sucessivamente. Tem o menu ao vivo, que também você pode filtrar da mesma forma, e vocês terão acesso a todas as transmissões efetuadas ao vivo, como esta de hoje, de agora, deste momento. Tem o menu podcasts, tem disponível 3 estudos completos. Aliás, o vídeo do Nosso Maior Patrimônio não está completo, não. Mas tem a metade aí do estudo. O Sexo e Destino também está em andamento, né? E o Nosso Lar está completo.
o menu Playlists, que esse menu é o mais interessante, porque nesse menu vocês encontrarão todos os nossos estudos organizados por temas. Então, o nosso lar, o estudo do Enneagrama, já são 86 aulas ou estudos. O Evangelho, esclarecimentos. O esclarecimento tem 10 vídeos. Você acessar ele, ver playlist completa. E aqui você tem informações e esclarecimentos. O Espiritismo traz ideias novas. Ele está tratando desse tema e respondendo a ele. Profecias complemento, que é a continuidade, um complemento a essa live que nós fizemos aí. Esclarecimentos também, metanoia e pecado, a trindade universal e o erro do espiritismo, a letargia de Lázaro e o engano espírita, guardiões do karma, mito ou realidade. Esclarecimentos, reencarnação, justiça e amor de Deus. E, enfim, por que meus problemas não se resolvem? Então, são esses os vídeos disponíveis aí nessa playlist designada de esclarecimentos. Então, depois vocês acessem aí, dão uma olhada na página aí do canal, porque nós temos aí muitos estudos já disponíveis, muitos temas aí disponíveis para vocês. Ok? Depois vocês dão aí, acessam a página do canal, dão uma olhada aí, dão uma passeada aí, como nós fizemos agora, que vocês vão encontrar bastante coisas interessantes. Aqui, rapidamente, só para dar uma ideia, uma noção aí para vocês. Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Então, estamos aí iniciando um novo ano com várias promessas, várias possibilidades aí para nós. E hoje nós estamos, então, estudando o Evangelho de Mateus. Esse já é o 10º estudo. Estamos aí no capítulo 3 de Mateus, vendo a pregação de João Batista. E hoje nós já iniciamos esse estudo e hoje estaremos continuando esse primeiro estudo do ano de 2026, a partir do versículo 4 em diante. Então, esse item do Evangelho de Mateus, a pregação de João Batista, ele vai do versículo 1 até o 12 do capítulo 3. Ok? Bom, então vamos lá ao nosso estudo, mas antes de mergulharmos nós convidamos vocês a nos acompanharem numa prece, numa oração, conforme a gente faz aqui, temos o hábito, o costume, a praxis de fazer aqui no canal. Então vamos orar, que é muito bom para a alma, para o espírito e para o corpo também, né? Deus, Pai de todos nós, Jesus, médico e orientador maior de toda a humanidade. Neste momento que nos preparamos para estudarmos o Teu Evangelho através da apresentação da carta de Mateus, te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos em benefício de todos nós, que neste instante nos reunimos para este estudo, para este entendimento, a partir dos 2 planos da vida. Quer nos encontremos nos planos espirituais ou reunidos através da tecnologia aqui na plataforma do YouTube. E para todos nós, rogamos-te, Senhor da vida, as Tuas bênçãos. Que possamos, neste momento, nos encontrarmos amparados, sustentados e auxiliados
pelos nossos mentores e coordenadores espirituais, para que possamos entender e compreender corretamente as lições que Mateus estará nos trazendo na noite de hoje. Contando com o amparo deles, deixando aqui já os nossos agradecimentos por todo este auxílio, e vos pedimos, Senhor, abençoar também ao evangelista Mateus, e bem como também a todos os corações que participaram desta corrente, os quais nos proporcionaram que este teu evangelho pudesse chegar até nós, até as nossas mãos. E todos eles sintam os nossos agradecimentos e possam ser abençoados e envolvidos por Ti em Teu amor. Senhor Jesus, ainda vos pedimos as Tuas bênçãos em benefício de todos os inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas aqui do YouTube, bem como também para os participantes do grupo Conhecer no WhatsApp. E ainda vos rogamos abençoar aqueles corações que no futuro estarão nos ouvindo ou nos assistindo. Senhor, que estas aulas, estas reflexões possam alcançar aqueles que realmente buscam, que realmente desejam conhecer e aprender. E que todos nós, em sendo amparados por Tua misericórdia, possamos nos sentirmos sustentados e alegres e dispostos a trabalharmos o nosso crescimento, o nosso aprimoramento e trabalhar em prol da nossa conscientização. Te agradecendo, vos pedimos ainda uma vez mais para continuardes conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, então vamos lá ao nosso estudo. Então nós estamos vendo aí a passagem do Evangelho de Mateus, a pregação de João Batista. E conforme nós já vimos na aula, no estudo anterior, esta mesma passagem também é encontrada em Marcos, em Lucas e em João, conforme apontado aí pela Bíblia BKJ, ou Bíblia King James, aqui em cima. Bom, então hoje estaremos vendo aí a partir do versículo 4. E conforme nós já dissemos, não vamos aqui ler todo o capítulo não, toda a passagem não. Para nós ganharmos tempo, aí nós convidamos vocês, orientamos que vocês leem a passagem antes da aula, antes do estudo. Isso vai ajudar. Se não quiserem também, bom, é por conta de cada um. Ou se quiser também ver posteriormente, a qualquer momento, para relembrar, recordar, ou buscar aí o seu próprio entendimento, é recomendado, é bastante interessante. Bem, então vamos lá. Versículo 4 do capítulo 3 de Mateus. E este João, que João? João Batista. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo. Então, é algo bastante interessante, né? Pelos de camelo. E um cinto de couro em torno de seus lombos. E o seu alimento era locustas e mel silvestre. Então, este é o versículo 4. Bem, então vamos lá. O que é lombos? Lombos é essa parte nossa aqui, do baixo ventre, do ventre aqui. Ou seja, pega as costas e a barriga. Então, nessa região, ele tinha um cinto de couro. E o alimento dele era locustas. O que é locustas? Locustas é o termo científico para gafanhoto. Então, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Então, é disso que ele se alimentava. E aqui é algo muito, muito interessante, que alguns aí, principalmente
crentes e católicos vai se sentir um pouco aborrecidos, ou aqueles que não aceitam a reencarnação, mas é um fato. Gente, é interessante que mais lá na frente nós vamos ver que Jesus mesmo confirma que João Batista era a reencarnação de Elias. Vamos ver isso. Aqueles religiosos que não aceitam a reencarnação, acho que isso aí não admite isso, mas isso é um fato. Mas eles também alegam, não, como nós vamos ter que ver quando a gente estivermos analisando aqui os comentários de Ullmann, nós vamos ver que eles mesmos falam assim, não, que o João Batista negou, quando questionaram ele, tu és a reencarnação de Elias? Ele nega, não sou. Gente, aí eles utilizam isso, não, o próprio João negou que ele não era Elias. Mas então tem um trem errado, que se ele nega e Jesus confirma, em quem você vai acreditar? Nele ou em Jesus? Exatamente, como a Vicentina está falando ali. Eu não ligo o microfone, não sei se saiu o áudio dela aí, mas como ele está dizendo ali, é porque ele não lembrava. Exatamente. Nós não lembramos das reencarnações passadas, não. Mesmo que a gente fique sabendo através de reunião mediúnica, mas nós não temos uma lembrança. A gente pode ter o conhecimento. Eu fui fulano de tal, em vidas passadas, no ano tal, na cidade tal. Mas a gente não lembra. Não tem sentimento nenhum. Exatamente. A Vicentina foi no ponto. Ela debulhou aí a questão. Assim como nós, vocês lembram das suas vidas anteriores? Às vezes você pode, assim como nós, né? Vamos usar o termo nós podemos até sermos informados das nossas vidas anteriores, mas são raros, são exceções aquelas pessoas que lembram de uma ou outra das reencarnações passadas. Na maioria das vezes a gente pode ter algum informe através de algum médium, algum espírito aí nos informar, nos dizer, você foi isso, foi aquilo. Mas nós mesmos não lembramos. João Batista também, como nós, ele também não se lembrava. Então, obviamente, ele iria negar esse fato. Seria natural e normal. E teria outros motivos, muitas outras razões para ele poder vir a negar essa questão. Mas isso nós vamos ver lá quando a gente estiver passando essa passagem. Vamos voltar aqui e focar aqui. O fato concreto aí que o Mateus está narrando é que ele se vestia como Elias, que Elias também se vestia mais ou menos também de pelos de camelo, ou seja, ali do couro, dos elementos tirados do camelo. E ele também tinha um cinto de couro, ele usava isso também, e também comia gafanhoto e mel silvestres. Olha só. Então, é muita coincidência, né? É muita assim, coisa em comum. E é interessante, porque quem conhece as informações, já leram livros espíritos, os ensinamentos apresentados pela espiritualidade através do espiritismo, ou até em outras linhas de conhecimento, a gente sabe que nós trazemos reminiscências, trazemos questões das nossas vidas anteriores para esta. Então, muitas vezes a gente pergunta assim, muitas vezes as pessoas ficam se indagando, quem que eu fui no passado, quem teria sido eu? Gente, basta a gente olhar para a nossa vida presente, para a nossa vida atual. Nesta vida, nós trazemos os traços e as consequências das nossas vidas anteriores. A gente não muda assim. Nós não saímos do 8 e vamos para o 80 numa tacada. Pessoas que conseguem dar uma guinada na sua existência, como Paulo de Tarso, Maria Madalena, os próprios apóstolos, são pessoas mais raras e também, para você chegar neste ponto, você já terá realizado todo um trabalho
todo um processo, todo um crescimento anterior. Já tem que ter tido uma preparação antes. Assim como não é possível nós começarmos a construir uma casa pelo telhado, a nossa mudança, o nosso progresso, a nossa transformação também não começa de cima para baixo. Não, começa de baixo para cima. Pouco a pouco que nós vamos construindo, vamos assentando os tijolos, mas para isso temos que fazer uma base. E aqueles mais apressados, Jesus já avisou. Vindo a tempestade, vindo as dificuldades, vindo os problemas, vindo as provas e expiações, esta casa que é representada pela tempestade, esta casa rui. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa construção, garantir que ela realmente está sendo realizada sobre uma base segura, sobre uma base que realmente venha dar sustentação. Não pode ser falha. E outra, nós, mesmo através da literatura do Divaldo Franco, se bem que na literatura do Chico não tem muito isso não, mas no Divaldo tem alguns lances que isso é demonstrado. Por exemplo, se nós formos progredindo na nossa escala evolutiva, mas a gente vai deixando questões para trás, chega um momento que a gente não pode seguir em frente mais. A gente tem que retornar e resolver tudo. Onde isso está na literatura do Divaldo? Naquelas obras, naqueles livros, onde ele vai dizer, vai informar sobre a reencarnação daqueles que estavam vindo da estrela de Alcione para reencarnar aqui. O que aconteceu? Esses espíritos, essas pessoas, esses corações, chegou num ponto, porque um planeta lá, ele mesmo fala isso, chegou num ponto lá, como um planeta lá ia ascender na escala evolutiva. Mas essas pessoas ainda tinham questões para ser resolvidas. E elas teriam que reencarnar num mundo igual à Terra, para buscar solucionar as suas questões. O grande problema disso é que muitas vezes a gente faz esse processo e a gente pode se complicar aqui. E aí ter que refazer novamente toda a caminhada aí para frente. Isso ocorre. Isso ocorre. Pelo fato de a gente ter chegado a esse nível, não há garantias. A própria espiritualidade informa isso, esclarece esse ponto. Quando elas dizem que nós podemos cair até no último momento. Então não tem garantia, não. Garantia que tem é de um espírito igual Jesus, um espírito do nível de uma Maria de Nazaré, esses aí, muito difícil. Jesus é impossível, não tem como cair mais. Ele já chegou num ponto de consciência, de entendimento, de inteligência, de percepção, de compreensão, etc, 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 etc. Tanto é que ele é designado de espírito puro, então não tem como mais ele, vamos dizer, retroceder ou retrogradar. Não há como. Mas, para nós outros, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que saber efetuar essa construção. Deus nos dá chance. Então, a gente pode ir até progredindo, podemos ir nos melhorando. Gente, quer ver uma coisa simples desta? Várias pessoas que saíram, reencarnaram a partir de colônias espirituais superiores, de cidades espirituais superiores, ao encarnar aqui, caem, cometem erros, cometem falhas. Por exemplo, a gente está vendo isso no livro Sexo e Destino, nós estamos vendo isso. Aquele pessoal lá do livro, que esse personagem do livro Sexo e Destino, eles vieram de um instituto ligado ao nosso lar, que é o Instituto Almas Irmãs. Então, eles vieram já preparados. E olha lá, caíram. A maioria lá cometeram falhas.
A dona Beatriz, por exemplo, como nós vimos no último capítulo agora, ontem, nós vimos ontem, ela conseguiu, mas o marido dela não. Ali os familiares ali de todos os pessoal ali da família Nogueira, não, o Cláudio, a Márcia, a Marina, a Marita, o próprio obsessor lá do Cláudio, né, o Nemésio, o Gilberto, olha quanta gente que caíram. E vindo, né, de uma situação Com preparo, né? com preparo. Então a coisa não é fácil. Bom, mas vamos retornar aqui. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E o seu alimento era gafanhoto, locustas e mel silvestre. Então, existe aqui uma estreita correlação entre João e Elias. Então, existe ali, pelo menos, vocês vão de convir comigo, uma grande semelhança entre esses dois personagens, até mesmo em termos de atitudes e comportamentos. Nós podemos observar isso. Se a gente for estudar a personalidade de João Batista e a de Elias, a gente vai encontrar muitos traços em comum entre os dois. O Elias mandou degolar lá 500 sacerdotes de Baal, né? 500 ou 300, alguma coisa assim. Tanto é que, em razão desse fato, é que o João Batista perde a cabeça. Ele é degolado. E mais uma coincidência. Mais algo que vincula os dois. Então, isso aí, para quem tem o coração aberto e a mente aberta, muitos indícios, muitas ligações. Agora vamos mais saindo desses aspectos, que nós já cremos, já comentamos aí bastante, vamos tentar entender o que esse versículo aí quer dizer, o que a gente pode aprender com ele. Então, sobre o aspecto externo, sobre a abordagem externa, que nós designamos de exotérica, então nós aí já trabalhamos alguns dados, algumas questões. Ele se vestia, e está muito claro, ele se vestia de elementos ali oriundos de camelo, tinha um cinto de couro, usava um cinto, e se alimentava ali de modo muito frugal, né? Muito frugal. Gafanhoto e mel, apesar de ser um alimento bastante proteico, mas é muito frugal, né? Porque para você se sustentar assim, só com isso, então com certeza ele não era uma pessoa gorda, né? Eu já li na literatura espírita também que gafanhoto era uma árvore que tinha o nome de gafanhoto. Você já viu? Você já leu sobre isso? Eu já ouvi muita gente dizer sobre isso. Até os católicos já disseram isso também. É uma planta. Bom, esses comentários da Vicentina aí, eu não sei, e acho muito difícil a probabilidade disso. Eu vou até perguntar aqui a Gemini. Nós temos aí a Gemini aí do Google, inteligência artificial do Google. Existe alguma árvore que seja conhecida? Oh, apagou, caramba, existe alguma árvore que se chama, ou seja, conhecida pelo nome gafanhoto? Oh, sei lá, nunca vi falar isso não. Pode até ser, né? Mas eu duvido que isso aí seja uma verdade, mesmo que exista uma árvore que tenha esse nome ou que venha a ser conhecido por essa forma. Porque eles estão falando ali de uma resposta. A resposta curta é: não existe uma árvore nativa brasileira. Ah, bom, brasileiro não tem mesmo, que tem um nome
popular ou comum de gafanhoto. A conclusão bíblica, no entanto, ó, tá vendo? A Gemini, ela é essa Gemini esperta, viu? No entanto, existem árvores estrangeiras que são chamadas assim devido a uma curiosidade de tradução e uma lenda bíblica. Muito provavelmente, se você ouviu falar em árvore gafanhoto, a referência vem do inglês locust tree, ou de estudos bíblicos. Aqui estão os 3 casos onde esse nome aparece. A confusão bíblica. Alfarrobeira. A origem mais famosa desse nome vem de uma interpretação sobre a alimentação de João Batista. Está vendo como é que a Gemini é esperta? A Bíblia diz que ele comia gafanhotos e mel silvestres. Muitos estudiosos acreditam que os gafanhotos não eram os insetos, mas sim as vagens da alfarrobeira. O nome científico é Ceratonia siliqua, que tem formato parecido com o inseto e são doces. Por isso, em alguns lugares, a alfarrobeira ficou conhecida como a árvore dos gafanhotos, ou pão de São João. E agora, essa aqui para nós é a questão mais interessante, porque ela está trazendo outras coisas aqui, outras informações, mas que não vem muito ao caso para nós. Resumo: se for uma planta pequena mata, existe o capim gafanhoto. Aí ele está falando que se for planta pequena, alguma coisa assim. Então, essa Gemini, eu vou te falar, viu? Bens a Deus. Ela é esperta demais. Bom, então é isso. Ela mesma, nós já vimos ali a explicação, que é uma lenda e tudo na questão. E por que eu, pegando pelo aspecto lógico, pelo aspecto do bom senso? Porque eu acho que isso aí não procede. É porque naquela época de Jesus, ali Jerusalém, Israel, não acredito, nem perguntei se a alfarrobeira ela é daquela região, mas não ficou nenhum registro disso. E talvez seja mais fácil entendido que o gafanhoto, ele comia gafanhoto mesmo. Porque se vocês verem nesses programas de sobrevivência, o gafanhoto é um excelente alimento. A gente até vemos, até mesmo dentro do aspecto científico, a gente viu até uns tempos atrás uma moda aí do pessoal tentando aí divulgar aí, tornar aí conhecida se alimentar de insetos. E o gafanhoto é um dos insetos que é muito indicado para a alimentação. Os chineses mesmos adoram comer gafanhoto. Então, é mais fácil, é mais aceitável que a referência bíblica aí seja gafanhoto mesmo. Tanto é que na Bíblia King James, né, eles fazem a referência ao nome mais científico, né, locustas, e não gafanhoto. Então, se eles entendessem que fosse realmente uma árvore, aí, inclusive essa tradução da King James não seria locustas, né? Seria talvez gafanhoto em si. Então é mais fácil entender que seja gafanhoto mesmo, o inseto. Não há problema nenhum de se alimentar de gafanhoto. É lógico, tem que saber. É claro que tem que assá-lo. Geralmente o pessoal assa, frita, uma coisa assim, né? E também comer ele cru, não sei se é muito indicado. Bom, comer inseto cru, aliás, qualquer alimento cru é meio complicado, né? Então, creio que seja por aí. Bem, e sobre o aspecto esotérico, como entender aí essa passagem? Ou seja, trazendo isso para o lado interno, íntimo. É um lado ali, numa visão mais interior. O que significa? Bom, João era uma personalidade bem definida, né? Tá bem designada. João, ele foi conhecido como Batista, porque ele batizava os seus seguidores, aqueles ali que ele ensinava
ou aqueles que aceitavam ali as propostas, as orientações que ele dava em torno ali dos conhecimentos religiosos, filosóficos, enfim, ali. Então, ele batizava essas pessoas de uma forma bastante particular, bastante específica, como nós também veremos aí mais para frente. Aqui nós estamos vendo a pregação, né, dele. Bom, ele tinha as suas vestes de pelo de camelo. Então, esse fato, pelos de camelo e também o cinto e o alimento, mostra ali como a apresentação do João Batista, que ele era uma pessoa simples, também assim, bastante... como que eu vou expressar isso aí para vocês? Tinha assim, um comportamento, uma atitude de frugalidade, era frugal, era também assim muito... Sabe, gente, quando a gente analisa essa apresentação de João pela Bíblia, a gente podemos concluir com tranquilidade que ele era o tipo 1 do Enneagrama, um tipo irado. Até mesmo em termos de postura, atitude, comportamento. É o tipo 1. Vivia isolado, é uma pessoa introvertida. E essa forma dele se apresentar, né, com vestes oriundas de elementos que vêm do camelo, e também esse cinto em torno de si, mostra esse aspecto de rigidez, de moralidade, de exigência, de gostar de coisas simples. O tipo 1 é exatamente isso aí. Se você entrar aqui no prédio mesmo onde nós moramos, tem uma pessoa aqui do tipo 1. Você entra no apartamento dela, é tudo clean. Os tipo 1 gostam de coisa clean. Tem o necessário. Eles não... Lá você não vai encontrar aqueles monte de enfeite. O que não é útil, aliás, exatamente. O que não é útil, eles não têm. Enfeites, quadro em paredes. Qual a utilidade disso? Nenhum. Para eles, isso é nenhum. Você viu que as pessoas muito retratado assim, que misântropas ou misantropas. E as pessoas que eram assim, ricas, mas viviam num castelo lá isolado, lá, o castelo por lá de fora. Hã? Não, é misantropas, fala misantropas, eu não sei falar a pronúncia da palavra misantropas. É misantropas mesmo que a gente fala. Não sei se fala misantropas, se a pronúncia correta do termo é esse. O misantropas é isso mesmo. Entendeu? Vamos lá, o significado de misantropo. Vou perguntar a Gemini aqui. Significado de misantropo. Misantropo. Até me corrigiu aqui na escrita. Tá, vamos ver. Se perguntar para ela a pronúncia, ela fala também. Oi? Exatamente. É uma pessoa que tem aversão, desconfiança ou ódio pelo ser humano e pela sociedade, preferindo isolamento e evitando a convivência social. Muitas vezes devido a desilusões ou traumas, sem ser uma doença mental, mas um traço de personalidade, um estado psicológico explorado na literatura e filosofia. O misantropa, o áudio da Vicentineia, ela não liga o microfone, ela fala lá, e se ela fala mais alto, aí até meu áudio capta. Então vai sair baixinho aí para vocês, mas acho que dá para vocês entenderem. Mas é isso, então o misantropo é aquela pessoa que vive ali isolada, não gosta muito de entrar em contato, se relacionar com os outros. Gente, o tipo 1 é isso. Agora, é lógico que isso não devemos pegar nesse aspecto também, assim, rígido. É lógico que um tipo 1, quando chega a esse nível de misantropia, como nas definições que a Vicentina lhe leu, ele está bastante adoecido. Tanto é que fala ali, ela mesmo lá falou no final lá,
que essa postura aí muitas vezes já advém de traumas que a pessoa viveu, então, enfrentamento de alguma questão ali que foi muito impactante para elas. Mas interessante, ele fala que não é uma doença mental, Não. mas é um problema de personalidade. Isso aí é um perfil de personalidade. O tipo 1 cai muito dentro dessas vias aí. Se o tipo 1 não se cuidar, né, isso aí já é lógico, é um nível bastante adoecido do tipo 1, mas é exatamente isso. Interessante que lá fala que tem umas pessoas que têm até ódio da sociedade, gratuito, ódio gratuito da convivência do povo, da sociedade. Mas isso é uma interpretação errada, tem um entendimento errado da sociedade e das pessoas. Por quê? O tipo 1 é um tipo irado. Então, quem conhece o Enneagrama da personalidade sabe que o perfil 1 do Enneagrama, ele é irado, ele tem uma ira constante. Aí, muitas vezes, a pessoa confunde isso aí e dá esse significado, essa interpretação que ela está colocando ali, e que o dicionário registrou e lavrou. Né? Mas isso aí é um entendimento errado, porque o tipo 1 é um tipo irado. Né? Então, cai dentro dessas questões. O João Batista é 1, gente. 1 é exatamente isso aí. Então, aqui eu falei para vocês, tá vendo? Da vinculação, nós estamos aqui vendo o Evangelho, mas nós estamos vendo aqui como que o Evangelho vai apresentando também o perfil do João Batista e como que esse perfil corresponde ao tipo 1 do Enneagrama. Então, a gente identificou. Quem conhece o Enneagrama já entendeu tudo, né? Já compreendeu bem lá longe. Então, ele está descrevendo aí esse perfil. Então, tem muitas pessoas que hoje, no mundo, então, tem muitos tipos 1s. O mundo está muito cheio de 1. Já a gente temos estudos aí, acho que no último estudo mesmo do Enneagrama, a gente falou sobre isso aí. Proporcionalidade dos perfis hoje na sociedade atual. Isso também, ao longo do tempo, isso vai alterando, vai mudando. Né? Isso não é algo constante e rígido, não. Então, este momento atual que nós estamos passando, nós vamos encontrar muitos tipos 1s, 7s e o outro tipo que sempre caminham em trindade. Isso também é outro elemento também. Trindade é para tudo quanto é lado. 4, se não me engano é 4. Tipo 4 tem muito mesmo. Bem, então sobre o aspecto interno, ele está mostrando essa questão da simplicidade, da rigidez, desse lado assim, que você se apega ali àquelas orientações estritas dentro da linha que você caminhou. Você se apega ali à lei, ao que foi falado, ao que foi dito. Então, dentro dessas linhas aí, que este versículo aí está nos trazendo e apresentando. Você vê que cinto é algo que prende, que amarra, que segura, que restringe. Então, se você quiser liberdade de movimento, o cinto não vai ajudar, ainda mais no cinto aí, que ele coloca em torno dos lombos, ou seja, então a gente acredita que era algo assim grande, né? Que era colocado ali, pegando. Você viu aquele cinturão? Cinto aí também no sentido de cinturão. Aquele cinturão de lutador de boxe. É isso. O João Batista usava algo assim parecido com aquilo. Então aquilo ele restringe, comprime. Então, a gente dá para ver que é uma pessoa assim, voltado. E tanto a rigidez dele, que a gente vê ali ele falando de Herodes, da esposa de Herodes. Muitos até entendem que se ele não fosse tão rígido em relação às exigências ali em cima de Herodes e de toda aquela vivência ali da amante dele, não teria perdido a cabeça. Já vi alguns médiuns e alguns palestrantes defendendo essa visão. Bom, claro, diz que quando a mulher lá do Herodes passava, a amante, sei lá, do Herodes lá passava, ele acusava, né? Estava acusando. Bem, mas nós vamos ter oportunidade de mais para frente ver esse lado, esse aspecto. Então, vestes de pelos de camelo, olha para a gente ver.
É algo bastante assim, específico, né, de elementos do camelo. Camelo, apesar ali, exatamente, nós estamos falando aí que tudo isso aí nos remete, nos faz lembrar do profeta Elias, né? Então, existem muitas correlações entre. Ele não era uma pessoa extrovertida. Jesus é extrovertido. Se relacionava, conversava, interagia, fazia de tudo. Então, bem assim, diferente de Elias. Bom, então vamos ver, gente, conseguimos analisar hoje ainda o versículo 5. Esse versículo 4 aí, é mais ou menos isso que estamos falando. É lógico que poderíamos aí ver outras questões, outras coisas, mas o mais essencial, que mais ou menos dentro dessas linhas mesmo nós abordamos. Estou mostrando também esse lado, esses aspectos aí. É uma apresentação da personalidade de João. Ao mesmo tempo também está definindo aí esse perfil 1, que a gente pode observar no Enneagrama da personalidade. Então, era um alimento frugal. Então, a gente vê que não era uma pessoa dada aos prazeres, se entregava aos prazeres, se entregavam à vida social, de festas e de gandaias e de. Não. Então, a gente vê ali que é uma pessoa bastante restrita, introvertida, voltada para si, entregue às questões espirituais, né, voltados ali, realmente nesse aspecto, o lado positivo, que ele era uma pessoa extremamente dedicada. Por esse versículo a gente vê, a gente pode aprender isso. Ele é uma pessoa dedicada ao seu modo de ver, aquilo que ele entendeu, que ele compreendeu e que ele propunha. Então, veja bem, a gente pode, decorrendo aí do que está colocado nesse versículo 4, nós podemos entender, concluir que ele vivenciava aquilo que ele propunha. E isso é algo muito importante. Porque hoje, por exemplo, nós vemos os pregadores e nós mesmos, enquanto aqui pessoas que estamos aqui analisando, informando, buscando esclarecer, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, de não deixar de viver aquilo que a gente ensina, que a gente passa. O que a gente não encontra aí na sociedade aí fora. E nos pregadores, milhares, as centenas que a gente vê aí na área religiosa, na área política, na área da justiça, nas áreas econômicas, empresariais. As pessoas cobram, exigem aquilo que elas não dão, que elas não vivenciam. Então, a gente está vendo aí escândalo pipocando à torta e à direito, mas as pessoas preferem fechar os olhos e não enxergar, não ver. E negar aquilo que está sendo trazido, está sendo mostrado. Bom, é o direito que elas têm, né? É o direito que cada um tem aí, de não ver a realidade que está na sua frente. Lá na frente, no futuro, quando a pessoa voltar para o mundo espiritual, aí você resolva. É o que nós fazemos, né? Deixamos para resolver lá. Só que lá é tarde demais, né? Lá a gente vai viver as consequências. Aí você vai fazer o quê? Eu mesmo conheço uma pessoa que pegou casas, imóveis e deu tudo para a igreja. E o pastor está lá, vivendo do bem e do melhor. Vivendo A Igreja Católica fez isso muito, principalmente na Idade Média, vendia a salvação. Eu dava o papel lá, e a pessoa morria, chegava lá de lá, não, com o canudinho na mão, né? Aqui, ó, eu comprei uma estadia no reino de Deus. Não chegava no reino de Deus e nem no paraíso. Chegava direto aonde que, né, quem quer entrar, quer enganar a Deus, chega no lugar que lhe é adequado, né? Naquilo que Jesus falou, né? E ali haverá trevas e ranger de dentes. A pessoa entra por ali. E ficava lá brigando e xingando Deus ainda, e aqueles que a enganaram. Ah, mas é o que nós queremos fazer, né, gente? É aquela história antiga
Só cai em golpe quem quer dar golpe. Se você não quer dar golpe em ninguém, se você não quer enganar ninguém, se você tem uma vida justa e reta, você não vai cair em golpe. Eu mesmo, quando eu tinha lá meus 16 anos, caí num golpe. Eu estava passando numa das avenidas aqui da cidade onde a gente mora. Eu estava com 14 anos, então também era muito inexperiente, né? Vindo do interior, sem experiência nenhuma, era um bobão. E passando na rua, um cara começou a me vender uma aliança. Ah, compra aqui uma aliança, eu estou tendo perto da rodoviária. Eu vou ter que viajar agora, estou sem dinheiro, preciso comprar uma passagem. Você vai me ajudar? Eu falei, não, moço. Eu peço tanto. Eu falei assim, não, e a aliança era assim, precisa de ouro. Eu falei assim, não, mas eu não posso comprar por esse preço não, que aí você está tendo prejuízo aí. Não, hein? Eu não posso fazer isso com você. Então, tentei ser honesto, né? Não, não pensa nisso não, você vai estar me ajudando, que eu preciso de tanto para viajar e você me dando esse valor. Eu nem lembro mais quanto que era o valor. Mas eu sei que era o preço, segundo ele, era o preço da passagem. Ele, na época, até falou para a cidade que ele queria ir. Lá a cidade lá, ele falou lá o nome da cidade, que não lembro mais. Eu sei que era o preço da passagem, mais alguma coisa. Aí eu não queria comprar de jeito nenhum, o cara ficou insistindo, eu saí andando, o cara saiu atrás de mim, me segurando, aquele inferno. Aí até para se livrar do cara, eu fui e comprei. Paguei o negócio lá e fui embora. Aí achando que tinha feito um grande negócio, né? Quando eu cheguei em casa, o que eles fizeram? Eles pegaram cano de bronze ou latão, serraram, nem as rebarbas do negócio eles tiraram. A minha sorte é que eu não tenho, porque era à noite, isso ocorreu à noite, já assim, deveria ser umas 7 horas, no máximo 8 horas da noite. Já estava escuro, mas não era muito tarde, não. Ainda bem que eu não tentei enfiar o trem no dedo, porque se eu falasse eu iria me cortar. E nem a rebarba do trem eles tiraram. É um trem lá de latão, cobre, alguma coisa assim. Então eu fui enganado. É o preço né? Se eu mantesse, não, eu não posso fazer isso, porque você está tendo prejuízo e não quisesse, mas ainda bem também que eu não quis pagar mais, né? Senão eu ia ficar com mais raiva ainda. Aí eu teria se enganado 2 vezes, né? Então é complicado, é difícil. A gente tem que ficar bastante atento. E hoje em dia, então, gente, nós temos que ficar muitos atentos. Olha, a enganação, a mentira. Hoje, os falsos cristos e os falsos profetas estão aí pelo mundo. E não acha que você vai encontrar falsos cristos que vai vir sobre nuvens? Não. São os enganadores que estão aí nos meios midiáticos, influenciando os outros, nos meios políticos, nos meios judiciais, nos meios religiosos, é mato, é capim, isso aí. Mas no próprio Apocalipse está muito claro isso lá, definindo, explicando, inclusive até as origens desses falsos profetas, definindo com tranquilidade, com segurança, no Apocalipse de João, não o Batista, de João o Evangelista. Então, tem que ficar muito atento. E falsos profetas tem por todo lado. No mundo espiritual, então, podia tomar muito cuidado com mensagens mediúnicas, com comunicados, com informes. Hoje, gente, olha, tá difícil. O joio e o trigo tá mato por aí. Tá mato. Se a gente não tiver bastante atenção, nós temos que realmente aprender a pensar, a raciocinar, a refletir, a criticar no bom sentido. A gente até falamos isso ontem ou na segunda-feira, não me lembro se foi, acho que foi na segunda, no estudo da segunda. A gente falava sobre isso. Não é crítica pejorativa para denegrir, para menoscabar, para diminuir o outro. Não é nesse sentido. É aquela crítica que você vai se questionar. Porque a crítica acaba sendo uma análise. É isso que a Vicentina está falando. É uma crítica dentro do aspecto analítico. Você vai fazer análise. Então, dentro desse aspecto.
A gente tem que aprender isso. Quando a gente recebe um vídeo no celular, falando alguma coisa, a gente tem que realmente ir procurar saber se aquilo é verdade, se aquilo procede, porque hoje a mentira está até mudando o nome, né? Fake news. Não é mais mentira, é fake news. Fake news ou mentira, tudo é a mesma coisa. Uma notícia mentirosa, uma notícia falsa, enganosa, falso profeta, falso Cristo. Se é dentro da religião, é falso Cristo. O falso profeta abrange tudo. Abrange o aspecto religioso e o aspecto fora da religião. Já o falso Cristo é aquele que fica mais dentro da religião e também em relação à verdade, né? Porque o falso Cristo, ele não prega a verdade, ele prega a mentira, a enganação, o engodo. Então, hoje, o mundo está cheio. Inclusive, nós temos que tomarmos cuidado para não nos transformarmos em falsos cristos e falsos profetas. E é lógico, tudo isso aí tem seu preço, tem as suas consequências. Então, eu mesmo sou uma pessoa que se eu enganar vocês, eu estou frito e lascado, e eu tenho consciência disso. Então, e o João aqui, ele não enganava. O João Batista, ele realmente vivia aquela proposta, aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava. Então, a gente pode concluir isso aí dessa passagem do versículo 4 dessa passagem aí de Mateus, aí, do capítulo 3, né, a pregação de João Batista. Eu nem sei se vai dar para a gente ver aí o versículo 5, mas vamos lá. Versículo 5. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Então, mais uma vez ali, mostra inclusive um dos aspectos ali do perfil 1 do Enneagrama, o perfil irado. E o perfil irado, esse perfil 1, ele é uma pessoa bastante exigente e que cobra a questões ali dentro da lei. Tem que ser, se a lei determina não pisa na grama, você não pode pisar na grama. Quem tem que seguir a lei ali, cara, eles são bastante rígidos. Então, o que ele exigia? Que aqueles que fossem ali batizados por eles, ou seja, que aceitassem seus ensinamentos, as suas orientações, seu modo de ver e entender a vida, de se portar, tinha que ser batizado e para ser batizado tinha que confessar os seus pecados. Então isso mostra aí um aspecto da personalidade de João. Que Jesus, por exemplo, não pedia ou não exigia que aquelas pessoas que ele ajudou, que ele atendia, que ele ensinou, não exigiu que eles confessassem os pecados. Pelo contrário. Se fosse assim, imagina, ele não expôs Maria Madalena e nenhum daqueles que estavam em redor dele, nem mesmo os apóstolos. E mesmo entre os apóstolos, tinha aqueles ali que era complicadinho, né? Como Judas. O próprio Pedro ali vivia ali numa corda bamba, né? Apesar dele aceitar Jesus, dele amar Jesus, dele reconhecer Jesus, mas tanto é que ele nega Jesus 3 vezes. Depois da morte é que o Pedro dá a grande guinada na sua vida, faz a sua grande mudança, né? Se realmente se firma no caminho ali e transforma totalmente. Mas, enquanto estava com Jesus, tinha ali suas dificuldades. E outros também, com certeza, devia ter, que não é relatado. Os evangelistas não relatam, até mesmo para não expor, né? Não expor ali os apóstolos. E outras pessoas também, eles não expunham assim. Podia até, como a gente sabe, que, por exemplo, a situação de as mulheres não era muito aceita, Madalena, então, eles não tiveram muita dificuldade de reconhecer e aceitar, mas então,
Cada um tinha os seus problemas. Jesus não pedia isso. Mas João Batista, né, para ser batizado por ele, tinha que confessar os pecados. E o que significa confessar os pecados? Olhando aí já o aspecto esotérico, o lado esotérico, esse lado interno. A gente reconhecer. Inclusive, isso realmente é um ponto importante. Jesus não cobra isso, porque isso é algo que tem que nascer de nós, com naturalidade, com espontaneidade. E tem que porque Jesus, o que ele pede é um estado, é um nível de compreensão e de entendimento do discípulo. Coisa que as igrejas hoje por aí já não fazem isso mais. As igrejas fazem o contrário. Você não pode pensar. Você não pode raciocinar. Você não pode fazer por você. Você tem que entregar a sua vida a Jesus, a Deus, à igreja. O que você tem que fazer é aceitar isso aí. E o que você tem que fazer é adorar. Adorar Jesus. Reconhecer Jesus como seu verdadeiro e fiel Salvador e blá, 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 blá. É isso que eles pedem. Se você reconhece, aceita, já está salvo. Gente, isso não é suficiente. Jesus jamais pediu isso. Pelo contrário, Jesus esperava e todo o seu ensinamento, o ensinamento dele é nesse sentido, de que a pessoa reconheça, que a pessoa realmente se veja. E a gente vê isso com bastante clareza naquela passagem do jovem rico, daquele jovem que procura Jesus, dizendo o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus. Ali, tá vendo? Ali já tem os indícios. Ele falou assim: vem e me adora, vem e beija meus pés. Foi isso que ele falou? Não foi. Mas isso nós vamos ver lá. Essa passagem lá nós vamos comentar e falar sobre isso. Então lá nós veremos esse aspecto. Ok? Porque é algo, Jesus pede e espera de nós consciência, conscientização. Conscientização. Isso é linha do amor. João Batista ainda está na linha da lei. Da lei. Então, João Batista ainda está ligado à lei. Jesus não, a proposta dele já é dentro das linhas do amor. Então, Jesus é uma personalidade toda emocional. E João é corporal, é ação, é atitude, é comportamento, porque o tipo 1 está dentro do aspecto corporal, do aspecto visceral ou instintivo, dentro das linguagens aí do Enneagrama. Então, João Batista está ligado à lei, por isso que ele exige, por isso que ele tem que confessar os pecados. A pessoa tem que realmente se ver, olhar para si, se reconhecer como pecador, como necessitada daquele processo e disposta a seguir aquelas linhas. Isso é o batismo. O batismo é exatamente isso aí. O que a gente vai entender do batismo? É você realmente se propor e estar disposto a seguir aquelas orientações, aquelas diretrizes. E como é que ele batizava? No Rio Jordão. É interessante, né? Porque o rio significa fluxo, né? Movimento. E nesse sentido, a gente for olhar no aspecto comportamental, do tipo 1 do Enneagrama ali, do aspecto corporal, é atitude, ação, comportamento. Tudo isso, gente, é movimento. É algo que flui, que tem que fluir. Não pode ficar parado, não pode ficar ali estanque. Então mostra dinamismo. Então, esse batismo no rio significa tudo isso aí. Esse dinamismo, esse movimento. O batismo, a disposição. Então, se você está batizado, que é a disposição, essa entrega, esse reconhecimento, e você também essa disposição de fazer, de executar, de agir. E isso tem que ser feito o quê? Em movimento, porque
Como é que você vai agir? Como é que você vai se dispor? Como é que você vai estar aberto à execução se você está lá parado lá, sem fazer nada? Então, o rio. Rio significa movimento. E nesse aspecto, nós vamos olhar mais para dentro ainda, no nosso processo evolutivo de crescimento, a gente tem que realmente se mover. E temos que ser batizados, no sentido de que aceitar, reconhecer, confessar, ou seja, o que é confessar? É reconhecer as minhas necessidades, reconhecer os meus erros, as minhas sombras, que é o pecado. O que é pecado? É as sombras, os erros, as falhas, as dificuldades, os desequilíbrios. Numa linguagem analítica, numa linguagem aí dentro das linhas da psicologia, sombras, principalmente da psicologia, da análise junguiana, né? Eu vou falar muito sobre o nosso lado sombras. Então, as sombras em nós guardam tudo isso. Os erros, as falhas, aqueles desequilíbrios, aquelas perturbações, aquelas dificuldades. Que, inclusive, essa palavra pecado, que significa todo esse processo que nós estamos acabando de dizer aí, mas também é uma palavra utilizada dentro do Enneagrama. O pecado é a paixão, porque a maioria das paixões, dos pecados, nasce o quê? Do erro, das falhas. Tem muito conexão, muito vínculo com o aspecto emocional, da emocionalidade. Então, a nível mental, a nível de inteligência, ela é menos sujeito a erros. A inteligência, vamos dizer, a mente enxerga melhor. Apesar de ter uma prima que fala, achei interessante, cara. Ela falar que a mente vinha de mentira, né? Porque a mente mente. Eu nem discuti com ela, nem falei nada, não. Não vou discutir isso, não. Deixa pra lá, se ela quer entender assim, tá certo. E a gente já estava ali mais ou menos com a dificuldade, né? Mas a gente tem menos, na verdade, a gente tem menos a possibilidade de errar menos a nível intelectual. E a nível emocional, a emoção está muito mais sujeita aos enganos, aos erros e às falhas. Inclusive, a mente tem até ali a emoção, né, tem a tendência a cegar a mente. Quer ver um exemplo claro disso? Que eu estou um exemplo concreto para provar para vocês a realidade desse fato. Quando você se apaixona por alguém, você vê as falhas dele, da pessoa? A gente até fala. O pai e a mãe comentam com o filho ou a filha: não, fulano, você já viu essa pessoa aí, seu namorado aí? Ela tem isso, tem aquilo. Não, tem não. Não, minha filha, ele tem lá, ele não tem um dente lá, tem falha no dente, os dentes tudo cariados. Não, tem não. A gente não vê. Porque a emoção tem a tendência a nublar o aspecto mental, o aspecto racional. Então, a emocionalidade tem muito mais impacto em nós do que a racionalidade. E quando a gente mente a nível intelectual, é uma mentira mais direcionada. A gente já faz aquilo ali com propósito. A gente sabe que está enganando o outro, está ludibriando o outro. Agora, o engano a nível emocional, a mentira emocional, ela assim, é infantil, é cega. Ela não vê, não consegue enxergar. A gente só consegue enxergar a mentira emocional através da inteligência, do aspecto racional. Então, são questões aí bastante interessantes aí. E isso a gente vê aí nesse versículo 5. Né? Ele está dizendo que vinham a ele Jerusalém, ou seja, toda uma cidade ia em busca dele. Ou seja, muitos ali reconheciam que aquilo que ele estava dizendo, falando, explicando, então
tinha realmente fundamento, tinha sentido, tanto é que uma cidade inteira ia atrás dele para ouvi-lo, para pedir ali uma orientação, esclarecimento, seja o que for. E toda a Judéia, quer dizer, não só a cidade, mas o estado inteiro. E mais ainda, e toda a região ao redor do Jordão. Jordão era o rio. Então, todas aquelas pessoas que viviam ali à beira do rio procuravam ele ali. E eram por eles batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Então, isso para nós é muito interessante e importante. Realmente, até mesmo dentro do estudo do Enneagrama, uma das grandes questões e problemas do Enneagrama é que quando a pessoa começa a estudar e começa a ver os problemas, as questões ligadas ao seu perfil, elas não aceitam. Então, hoje em dia mesmo, existem muitos professores e muitos instrutores de Enneagrama que se classificaram, que se definiram em termos de perfil, de modo equivocado, por não se aceitar. Então, esse problema de a gente reconhecer, confessar os pecados, isso é fundamental para nós ou para aqueles que realmente queiram trabalhar, queiram realmente se transformar, queiram realmente fazer algo em prol do seu crescimento, do seu aprimoramento moral, espiritual, ético, consciencial, emocional, etc, etc. Então, nós mesmos costumamos dizer muito aqui no canal que só procura médico aquele que reconhece estar necessitado, que se vê como doente. Então, se eu reconheço, não, estou doente, estou com um problema, aí eu procuro o médico. Da mesma forma também ocorre nos níveis emocional, psicológico, então a gente só procura um psiquiatra, um psicólogo, uma terapia, se eu reconhecer os meus problemas, dificuldades e ver que eu sozinho não estou conseguindo resolver aquilo, solucionar aquilo. Estou precisando de ajuda, de apoio, de alguma orientação para superar o momento. Senão eu não vou atrás dessas questões. Se eu acho que eu estou sadio, que eu estou bem, por que eu vou procurar? Não vou. Não vou. Da mesma forma também a nível espiritual. Se a gente não se reconhece dentro daquelas dificuldades, dentro daquela situação, por que eu vou procurar? Então, confessar os pecados é isso. A gente se reconhecer. E a gente se aceitar. Se ver aí... Ui, hoje eu esqueci de ligar esse negócio aí. Hoje, vira e mexe, às vezes eu cometo essas falhas. Lá no início da transmissão eu tenho que lembrar, são muitos detalhes que eu tenho que ir lembrando e eu acabo esquecendo. Eu lembrei agora porque eu ia passar essa mensagem aí para vocês, aí recordei. Então, tudo bem, vamos em frente. E eram batizados. Então, para a gente ser batizados, ou seja, a pessoa aderiu àquela proposta, aderiu àquelas orientações, àquela apresentação que ele fez para eles. Então, realmente as pessoas reconheciam ali o trabalho dele, ali até de repente até a própria pessoa dele, né? Porque muitos o procuravam. Você vê, Jerusalém, quando ele coloca Jerusalém, significa a cidade quase toda. Não vou dizer que 100% da cidade, mas bastante gente ali da cidade procurava ele. Toda a Judéia é a região, estado ali, e toda a região ao redor do Jordão. Então, a gente já falando de cidade, é aquele local que abriga pessoas que têm ali um estilo de vida em comum, se organizam. Então, a cidade tem toda uma organização, tem todo um estilo, tem toda uma proposta de uma vida em sociedade. Porque quem vive no campo, a pessoa vive mais dispersa, mais afastada, né? Mais
isoladas. E ao redor do Jordão. Judéia é o estado, então é uma abrangência maior ainda. Olhando isso no aspecto íntimo, então está se fazendo referência ao quê? Temos que olhar para o nosso lado emocional, isso que a gente está sempre falando aqui. O nosso lado emocional, temos que olhar para o nosso lado intelectual, o nosso lado mental, temos que olhar para o nosso lado corporal. Então, Jerusalém significa ali o lado mental. A Judéia significa ali essa amplitude maior, né? Essa abrangência maior, porque a Judéia é um estado. Então, é algo maior. Olhar o conjunto, olhar o todo. Então, tem que também não podemos esquecer do todo, desse conjunto maior. O Jordão, tanto pode ser água, né? A água tem mais ligação com a emoção, né? Com a emocionalidade. Tem, né? Como o Vicente está falando ali, a gente pode ver no aspecto, porque é um rio, né? Então é água, então tem ligação ali com limpeza, com higiene, e algo que está em movimento, né? Comparando o Rio Jordão com a Judéia, eu estou imaginando, porque a Judéia, como é um estado, as possibilidades são maiores, tanto de divertimento como de qualquer área. O Jordão não, o Rio é limpeza. Então, se você cai no estado, vamos supor, numa cidade, numa grande cidade, a chance de você errar se você não tiver certos critérios é mais fácil do que numa aldeia, onde é mais restrito. E o Rio Jordão no meio para fazer essa limpeza, quer dizer, voltar para si. Tanto para si como para o externo, que é a limpeza física, entendeu? Não me cabe mais ir para uma capital e fazer isso, isso, isso. Aí seria o ponto de reflexão no Rio Jordão. Ele pode até ir, mas não e sair límpido da mesma forma que ele chegou. O lance é que a gente chega na capital, vamos dizer assim, num lugar maior daquele que nós vivemos e a gente sai contaminado. A questão aí do Jordão, o único detalhe, o único ponto aí nas suas explicações aí, na sua abordagem é que para você ser limpo, você tem que entrar nele. Sem entrar nele, e tanto é que as pessoas que procuravam ele é aqueles que viviam na região, né, ao redor do Jordão. Então, eles não se vivem ao redor, vivem à margem. Isso também significa aquelas pessoas que tinham uma vida ali simples. Significa simplicidade, que você vive à margem, se vive próximo. E a partir desse momento que chegavam no João Batista, eles entravam no rio, porque esse aspecto que o Vicentino está falando, de limpeza, de higienização, tudo, se a gente não entrar no rio, a gente não vai ser limpo. Não tem como limpar. Então significa também o movimento, a gente tem que fazer o movimento, a ação, a atitude de entrar, de penetrar, de se lavar, de tomar o banho. Caso isso não partir de nós, a gente não adianta ficar à margem do conhecimento. Hoje, por exemplo, no mundo social de hoje, a gente observa muito isso. Aqui mesmo, no nosso canal, várias pessoas entram aqui, dão uma sapiada assim no que a gente está falando e sai, vai embora. Então, por exemplo, nós estamos aqui, já 11 pessoas já entraram, já deram uma olhada aí, uma sapiada no que foi dito e nenhuma ficou. Agora, por exemplo, não está com esse número. Não tem essa presença aí no canal. Então a pessoa fica à margem. Ela se coloca à margem. E é lógico, nós é que nos colocamos à margem das coisas. A gente até estava para gravar aí um videozinho pequeno falando sobre a questão dos escolhidos. Que a gente quer que Deus nos escolha, que Jesus vem nos escolher. Só que a escolha, como tudo mais, parte de nós, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. É um movimento que tem que vir de dentro, da intimidade. Então, sem isso, não há como. A mesma coisa. Não adianta eu viver à margem do rio.
É só pelo fato de viver na margem do rio, eu estou limpo? Estou com os problemas resolvidos, com as questões solucionadas? Não. Não. Para isso eu tenho que entrar no rio. Tenho que me banhar. Na vida espiritual também. Gente quer que Jesus salva, mas só que se eu não tiver em movimento, se eu não fizer a construção, não tem como ele salvar. Não tem jeito. O Jesus salva só no sentido, só naquele significado, naquela direção, de que as suas orientações, Jesus é o rio, é o Jordão. Então, na medida que eu entro no rio, entro no Jordão, eu sou batizado, ou seja, que eu reconheço Jesus como professor, como orientador, como modelo, como mestre, e procuro viver os seus ensinamentos, aquelas propostas que ele nos fez, aí sim eu estarei automaticamente construindo a minha salvação. A gente pode ver isso, inclusive, no último momento lá da cruz, entre o bom ladrão e o ladrão mau. O ladrão mau estava criticando, então estava baixando o nível baixo, vibração baixa, descendo, fazendo o mal. E crítica é mal. Difamar é mal. Diminuir é mal. O outro não. O outro reconheceu e confessou os seus pecados. Então ele fez o movimento, ele fez o esforço, ele fez o trabalho. E o que Jesus faz é apenas reconhecer isto. Então Jesus reconhece o esforço, o trabalho dele, o empenho dele, a mudança dele. Jesus não promoveu a mudança dele. Assim como Jesus não pode promover a nossa mudança. Então Jesus só promove a nossa mudança no sentido, no entendimento, dentro do aspecto, dentro do âmbito de que eu, ouvindo a palavra dele, ouvindo as instruções, o ensinamento dele, aplico isso na minha vida. Então, porque o Jesus é o professor, é o mestre, é o guia, é o modelo. Modelo porque é aquele a quem eu devo buscar, a quem devo seguir. No comportamento, na atitude, na ação. Mestre porque ele nos ensina, ele nos esclarece, ele nos informa. E com base nisso eu vou trabalhar, eu vou promover a mudança. Mas a gente, dentro daquele aspecto infantil, é aquele que nós comentávamos ontem, segunda-feira. A gente quer que ele nos carregue no colo, de preferência, nos braços. Gente, não é verdade, a gente tenta forçar ou fazer com que Deus e Jesus sejam os nossos office boy, seja o nosso servente, seja o nosso empregado, seja o nosso escravo, aquele que vai nos carregar no andor. E o que eu dou em troca? Não precisa não, já está terminando. Obrigado. O que eu dou em troca? Adoração. Só isso. Vou adorar você realmente, meu Deus. E quando a gente... quando aquele que eu coloco no andor, aquele que eu reconheço, que eu adoro, que realmente eu coloquei no pedestal, quando ele não faz aquilo que eu quero, não atendeu minha vontade, o que nós fazemos? Descemos a malha, descemos o pau, não é assim? A gente faz isso com os artistas, com aquelas pessoas que a gente coloca no andor. Quando ele não atende o nosso desejo, a gente desce o pau, desce a malha. Ontem mesmo eu contei uma experiência minha nesse sentido, no estudo de ontem. A gente tinha uma pessoa, a gente conversava muito com ela, e ela queria que eu fosse o mestre dela, mas quem quiser ver, assista lá o estudo de ontem, a gente está falando sobre isso. E quando a gente não atende, não faz a vontade dela, aí ela cai de malha e pau em nós. E no mundo espiritual, o que nós mais encontramos? Vários espíritos revoltados, indignados, por quê? Adoraram a Deus, adoraram Jesus, acharam que ia morrer, chegaram lá, eles iam
encontrar ele lá para pegar ele no colo, você carregando e levar ele para o paraíso. Não é isso que eles vão encontrar. Deus não se submete aos nossos caprichos, e tampouco Jesus. Não se submete, gente, não tem jeito. Essa é a triste verdade, a triste realidade. Quer você aceita, quer não. Quer aceitar? Aceita. Não quer? Meu filho, minha filha, não estou minimamente preocupado com isso. Você vai se virar. Quando você chegar lá, rei, você vai viver a experiência. Então, para quê? Só estou te alertando. Quer aceitar, aceite. Não quer? Não precisa. Você vai ter oportunidade. Só lembre-se. Não caia lá que não começa a descer o pau e a malha em Jesus e nem em Deus. Eles não são culpados. Culpados somos nós. É você que fez isso. É o que nós fazemos. A gente coloca Deus no pedestal e, em troca, ele tem que nos carregar. Ele tem que ser o nosso servo. Atender todos os meus desejos, todas as minhas vontades. Me dá o carro, me dá o pai, a mãe, o filho, o neném, o apartamento, o emprego, tudo. A gente quer tudo. A saúde, quer tudo. Eu fazer a minha parte? Aí não. Não. Eu quero ficar na gandaia, então eu venho aqui, quando a gente fala isso aqui, todo mundo foge. Por isso que tem aqui, 12 pessoas entraram aí, mas as 12 não ficaram. Não permaneceram. As suas palavras, as minhas palavras, são duras. São duras. Você é um cara muito exigente. Não sou. Estou exigindo nada. Só estou colocando os pingos nos is. Falando, a realidade é essa, a verdade é esta. Agora, aceite se você quiser. Se você não quiser, não aceite. Não é obrigado a aceitar. E eu vou ficar chateado com isso, por quê? Quem vai viver é você, quem vai passar por situações é você, assim como eu vou passar também pelas minhas. Então eu estou lutando, estou batalhando para construir um entendimento, uma compreensão e poder chegar no mundo espiritual, quando eu não vou ter Deus lá para ser meu servo e nem meu office boy, não me revoltar. Ué, por que eu vou me revoltar? Se eu chegar lá numa situação ruim, eu sei que a culpa é minha. Que eu não fiz, não trabalhei o suficiente para merecer ser atendido, ser amparado, ser auxiliado pelos mentores espirituais, pelos meus mentores, por aqueles que se tornaram meus amigos, ou já são meus amigos de outras vidas, que estão bem. Porque a gente só vai para os lugares ruins após a morte, é porque a gente fez por onde. Se a gente trabalhar dentro das linhas do bem, ajudando, esclarecendo, porque tem várias formas de ajudar as pessoas. Não é só financeiramente. Não, a gente pode ajudar emocionalmente, intelectualmente, a nível mental, com esclarecimento, com orientação, a nível corporal, com a palavra amiga, com um apoio, de diversas formas. Quando a gente faz o bem, a gente espalha o bem, a gente planta o bem, nós vamos colher o bem. Mas se eu vivo fazendo fofocas, se eu vivo fazendo intrigas, se eu vivo mentindo, se eu vivo enganando as pessoas, eu espero receber o quê? Depois que eu chegar no mundo espiritual. E até em vida mesmo. Mas não vou receber nada de bom. Então, se eu quero receber o bem, espalhemos o bem. Porque se eu espalho o mal, é mentira, o engano, a ilusão. Então, por isso aqui, gente, apesar de ter as pessoas aqui, agora, por exemplo, já tem 13 pessoas aí que já estiveram conosco aqui e foram embora. Agora tem 3. Quer dizer, uma pessoa ficou. Uma pessoa permaneceu, pelo menos por alguns momentos. Então, isso é algo que tem que partir de nós, é o nosso esforço, é o nosso trabalho. Mas a gente quer que Jesus é que faça o trabalho, faça o esforço, que Deus é que faz, o mundo espiritual que faz, mas queremos tudo do bom e do melhor. Isso é infantilidade. É a mentalidade infantil que nós possuímos. Então, fazer o quê? Estamos plantando e vamos colher. Essa é a verdade. Então está tudo em nossas mãos.
A felicidade e a desgraça depende da nossa construção, do nosso esforço, do nosso plantio, da nossa semeadura. Está nas nossas mãos. Gente. A nossa felicidade é nós que construímos, mas nós temos que construir, a gente tem que trabalhar por ela, lutar por ela, se esforçar por ela, sem prejudicar os outros, sem levar prejuízo e danos aos outros. Se a gente fizer isso, o retorno virá, dentro da lei de causa e efeito. Se eu espalhei o mal, se eu espalhei sofrimento, se eu espalhei desequilíbrio, se eu espalhei perturbação, se eu espalhei prejuízo, é lógico que isso é que eu vou colher. É o ditado, não há como plantar arroz e colher joio, ou colher trigo, ou colher abóbora, não tem jeito. Então, tudo está em nossas mãos, ok? Tanto fazer o bem quanto fazer o mal. Se a gente faz o mal vamos recolher. E o mal vem na forma de sofrimento, de doença, de dor, de enfermidade, desequilíbrio, perturbação, e vai por aí afora. Bom, então é isso. Se a gente engana os outros, então aqui eu não posso enganar vocês. Se eu quero amanhã estar bem, não posso enganar ninguém. A gente, como Jesus, não obriga ninguém a nada. Cabe a cada um nos ouvir, filtrar, pensar, refletir e chegar às suas conclusões aí, às suas próprias definições. Então, na semana que vem, a gente continuaremos aí a partir do versículo 6. Né? Cremos que falamos bastante. Hoje só vemos 2 versículos, o 4 e o 5. E lógico, nem poderia ficar aí aulas e aulas e aulas analisando e abordando só esses 2 versículos. Mas cremos, já trouxemos bastante pinceladas, bastante reflexões aí em torno desses 2 versículos aí, que já são suficientes, mais do que suficientes. Não é? Bem, então vamos lá. A nossa oração final, agradecendo a Deus, e esperamos aí que semana que vem estaremos de volta na quinta-feira para ver o versículo 6 em diante e na segunda-feira com a luz do Evangelho, na quarta-feira com o sexo e destino. Fica aí o nosso convite para vocês nos acompanharem nesses estudos. Qualquer coisa, qualquer comentário, qualquer pergunta, dúvida, sugestão, etc., está aí. Os comentários estão sempre abertos, disponíveis aí, quem queira se manifestar e trazer aí sua contribuição, sua sugestão, sua observação ou sua crítica. Estamos aí, abertos para ouvir e também responder. Não há nenhum comentário no nosso canal que fica sem resposta. Bem, então vamos lá à nossa prece final. Deus, Pai de infinita bondade e amor, Jesus, médico divino de todos nós, nesses instantes em que chegamos ao término do estudo na noite de hoje, deixamos aqui novamente os nossos agradecimentos, Senhor, por todas as dádivas, por todas as bênçãos recebidas e também por esta oportunidade de nos encontrarmos neste estudo, fazer estas reflexões e estas análises. Grato por isso. Muito obrigado aos nossos mentores e orientadores espirituais que estiveram nos acompanhando. Obrigado aos corações que, a partir dos planos espirituais, também nos acompanharam e permaneceram conosco na noite de hoje. E agradecendo àqueles que estiveram, a partir do YouTube, conectados conosco, mesmo que por alguns instantes, por alguns segundos. Para todos eles, para todos estes e todos nós,
Te rogamos, Divino Mestre, as tuas bênçãos. E ainda vos pedimos abençoar a todos os inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas, bem como também a todos aqueles que a partir deste momento, desta hora, virão nos assistir ou nos ouvir. Abençoe a cada um deles e a todos nós, e de estender estas bênçãos também em benefício de toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, então é isso aí. A todos os nossos, muito obrigado. E até a semana que vem. Um bom restante de semana, um bom final de semana. E até o nosso próximo estudo, que será na segunda-feira, às 20 horas. Até lá. Abraços a todos e que Jesus possamos continuar aí merecedores do amparo e da assistência do Mestre.